Meu aluno, muito cuidado, porque se você está começando a estudar o direito agora, você pode errar em prova. Uma pergunta do tipo: empresa pública municipal, empresa pública, voltando à fita, sociedade de economia mista municipal, sociedade de economia mista estadual, devem observar a forma jurídica de SA, porque se o Decreto-Lei 267 apenas é válido em âmbito federal, estados e municípios não são obrigados a cumprir o decreto, certo ou errado? Fala assim, certo, em nome da autonomia política dos estados e dos municípios do Distrito Federal. Concordo. Então, o Decreto-Lei 267 obriga que toda a sociedade de economia mista federal tenha forma de SA. Mas você não pode esquecer que existe uma lei de âmbito nacional, que é a 6404 de 76, e ela nos informa que sociedade de economia mista tem que ter a forma SA. Isso obriga estados, municípios e o Distrito Federal. Tudo bem? Tranquilo? Então, avançando, né? Vou trazer aqui para você alguns comentários acerca do tema. Tranquilo? Bem, o que está na telinha foi o que eu acabei de mencionar. Então, vamos trabalhar agora uma terceira diferença, que seria o foro processual. Quem é competente para julgar, né, uma causa onde uma empresa pública está envolvida e onde uma sociedade de economia mista está envolvida? Chama atenção desde já que a Constituição resolve o problema da empresa pública federal e da sociedade de economia mista federal. Tudo bem? O artigo 109 da Constituição vai te informar que a Justiça Federal é competente para julgar as causas que a empresa pública federal for parte. Agora, a sociedade de economia mista não está abraçada pela Justiça Federal. Ficaria na Justiça Estadual. Tudo bem? Ficaria na Justiça Estadual. Então, é dessa forma que você tem que visualizar. Então, acompanhe na telinha aí. Foro processual, ou seja, qual é o foro competente para processar e julgar uma empresa pública ou sociedade de economia mista. Vai ter diferença de tratamento entre uma e outra, como eu já mencionei aqui com você, e o artigo 109 é o referencial. Vamos ler o artigo 109 da Constituição, acompanha aí na telinha. Aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 1º, as causas em que a União, entidade autárquica, olha a expressão entidade autárquica aí, bato palmas para o nosso constituinte originário, que trata da entidade autárquica, onde você tem todas as espécies do gênero autarquia, consórcio público, a agência reguladora, a agência executiva e por aí vai. E ele coloca empresa pública federal. Então, você já sabe que a empresa pública estadual e empresa pública municipal, o tratamento também será lá pela Justiça Estadual. Tranquilo? Na sequência, vamos gastar uma energia com isso, porque, na verdade, isso depende do Código de Organização Judiciária do Estado. Tranquilo? Então, as causas que a União, a entidade autárquica e empresa pública federal vai ser julgado pela Justiça Federal. Tudo bem? Forem interessados na condição de autora, réis, assistentes, oponente, exceto as de falência, porque você tem uma justiça especializada, as de acidente de trabalho, você tem também uma justiça especializada, a justiça eleitoral, enfim. Quando houver justiça especializada, vai para a justiça especializada. Agora, as causas genéricas fica na Justiça Federal. Tranquilo? Bem, então, se tratando de empresa pública federal, acompanhe na telinha, será competente a Justiça Federal. As demais empresas públicas estaduais e municipais fica na Justiça
estadual. E a sociedade de economia mista, como é que ficou? Aí o STF e a doutrina diz que pouco importa o nível federativo, porque a sociedade de economia mista vai ficar sempre na justiça estadual. Tudo bem? Então, avançando aqui no tema. Inclusive, foi simulado, né? A súmula 556 do STF diz para a gente que a competência é a justiça comum para as causas em que é parte da sociedade de economia mista. Tranquilo? Está aí na telinha para você. Vamos continuar avançando. Bem, trago aqui uma explicação por que a sociedade de economia mista não poderia estar abraçada pela Justiça Federal, uma vez que no texto constitucional, sempre que você tem uma, na sequência você tem outra, e nesse momento apareceu uma e não apareceu outra. O conceito é muito semelhante, por que elas não estão juntas? E a explicação vai se dar, inclusive pelo próprio STF. Você tem ali, por que prevalece essa ideia? A discussão que poderia surgir, e certamente surgiu no início, a Sociedade de Economia Mista Federal teria ou não o tratamento análogo à empresa pública federal. Porque a empresa pública federal é Justiça Federal e a Sociedade de Economia Mista é Justiça Estadual. Bem, por que a súmula falou sobre isso? Porque o STF, porque para o STF o artigo 109 foi taxativo. Então perceba que o STF entende que o artigo 109 da Constituição ele é taxativo. Então, quando ele não fala da sociedade de economia mista, é porque ele quis tirar a sociedade de economia mista da Justiça Federal. Tudo bem? É evidente que outros questionamentos vão surgir, né? Então, vamos lá. Quando a Constituição fala de empresa pública, ela sempre fala de sociedade de economia mista. Aí a pergunta é, qual a ideia, portanto, consagrada no STF para justificar que o rol do 109 é taxativo? Ele usa uma expressão muito interessante. Ele diz que o artigo 109 usou o silêncio eloquente, ou seja, ele quis mencionar que a sociedade de economia mista não deve ser abraçada pela Justiça Federal. Qual foi a forma que ele utilizou, o legislador utilizou, para dizer que a sociedade de economia mista tem que ter um tratamento diferenciado? Colocando lá a empresa pública apenas, tudo bem? Então, ele diz que ali você teria o chamado silêncio eloquente, uma vez que não há a possibilidade de você tratar o dispositivo com analogia, tudo bem? Então, avançando no tema. Então, vamos lá. Eu trago aqui um comentário, que você pode levar para o seu estado. Vou trazer aqui o do Rio de Janeiro, só para você visualizar o que ocorre com a sociedade de economia mista estadual e com a empresa pública estadual. Tranquilo? Perceba que aqui no Rio de Janeiro, uma é julgada, tudo na Justiça Estadual, mas a Justiça Estadual é dividida em varas. Uma é estudada, uma é julgada, onde ela faz parte, na vara da Fazenda Pública e outra na vara civil. Então perceba que a empresa pública, Sociedade de Economia Mista Estadual, você sabe que é Justiça Estadual, você não tem como errar isso na prova. Agora, dentro da Justiça Estadual, você tem divisão de varas. E quem é que vai deslocar uma para um lado e outra para o outro lado? Você tem que ver o CODIGERD, o Código de Organização Judiciária do seu estado. Tranquilo? Então, eu trago aqui um comentário do Rio de Janeiro, vou analisar com você aqui, para que você possa evoluir no tema. Então, voltando no princípio de tudo, empresa pública federal, só ela teve tratamento diferenciado, Justiça Federal. Todas as demais empresas estatais é Justiça Estadual. Tudo bem? Bem, agora, olhando para empresa pública estadual e sociedade de economia mista estadual. Está dentro da Justiça Estadual. Agora, na mesma vara, não necessariamente. Tudo bem? Depende do Código de Organização Judiciária daquele estado. Esse o comentário. Eu coloco isso aqui para você. Para quem quiser se aprofundar ainda mais, vai trazer a situação, no mínimo, esquisita aqui do Rio de Janeiro. Eu disse que a empresa pública federal, Justiça Federal. Empresa pública estadual ou municipal, Justiça Estadual. Sociedade de economia mista, qualquer uma, sempre estadual. Agora,
Vamos ver aqui no Rio de Janeiro como é que ficou isso. Para você saber qual é a vara competente para processar e julgar, nós temos que olhar para o CODGERD, né? Que é o Código de Organização Judiciária do Estado. Bem, olhando para o CODGERD do Rio de Janeiro, você chega a uma situação bem estranha, né? Se você interpretar os artigos 86 de 97 do Código de Organização e Divisão Judiciária no Rio de Janeiro, você vai ver o seguinte: só serão processados e julgados na vara da Fazenda Pública as empresas públicas, sociedade de economia mistas, estaduais e municipais. Então, o que ele diz? Só serão processados e julgados na vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro a sociedade de economia mista. Estou corrigindo, inclusive, aqui para você, que eu mencionei que uma era na vara de Fazenda Pública, a outra na vara civil. Não é bem assim. As duas estão, né, na redação do 86 e do 97, as duas estão na vara de Fazenda Pública, as estaduais. Então o negócio é mais esquisito ainda, porque você já está conseguindo visualizar o quê? Que uma sociedade de economia mista federal vai para a vara civil. Sociedade de economia mista federal está na Justiça Estadual, mas na vara civil, no Rio de Janeiro. Sociedade de economia mista municipal e estadual está na vara de Fazenda Pública, cai em varas distintas. É isso que eu vou trabalhar nesse texto aqui com você, ó. O que acontece aí? Os artigos acima transcritos não falam da Sociedade de Economia Mista Federal. Então, eles iriam para uma outra vara e não da Fazenda Pública. Iria para a vara civil. Tudo bem? Bem, olha o exemplo esdrúxulo. A SEDAI, por exemplo, que é uma Sociedade de Economia Mista Estadual, vai para a vara de Fazenda Pública. Agora, se você olhar para uma Sociedade de Economia Mista Federal, Petrobras, por exemplo, iria para a vara civil. Tranquilo? Banco do Brasil, vara civil da Justiça Estadual. Então, essa organização judiciária dada para o Estado, ela que desloca as sociedades de economia mista e as empresas públicas estaduais e municipais para uma vara ou para outra vara. Tranquilo? Bem, avançando, né? Avançando, vamos trabalhar ainda uma quarta diferença da empresa pública e da sociedade de economia mista. Bem, quando eu disse para você que a sociedade de economia mista, né, trazendo aí Marco Juruena, Vilela Souto, trazendo aí um comentário dele. Marco Juruena diz o seguinte, olha que interessante. Uma empresa pública, ela não precisa ser criada para finalidade lucrativa necessariamente, porque ali você só tem capital público. E o poder público, ele está muito mais preocupado com o interesse público que qualquer outra coisa. Então, quando você cria, por exemplo, uma Embrapa, que é uma empresa pública federal toda custeada pelo governo federal, ali certamente você não tem lucro, né? Diferente de uma Caixa Econômica, que provavelmente deve te dar algum tipo de lucro. Agora, então você pode ter uma coisa ou outra coisa. Quando você cria uma sociedade de economia mista, como é que você vai trazer o capital privado com 49% para a sua sociedade de economia mista? Você, para trazer esse particular para associar-se a você, você tem que mostrar para ele uma viabilidade, uma possibilidade de lucro. Porque senão, meu amigo, a sociedade de economia mista não vai atrair um particular. O particular não está preocupado com o interesse público, está preocupado em investir 1 milhão e depois de um tempo esse dinheiro se transformar em 2 milhões. Então essa é a ideia e é a grande diferença. Sociedade de economia mista necessariamente tem que ter uma finalidade lucrativa na visão de Marco Juruena, porque senão você não conseguiria trazer o particular ou o particular empresário. Agora, a empresa pública que não tem a presença do particular, somente a entidade que com personalidade jurídica de direito público, você teria aí necessariamente a dispensa do lucro, né? O lucro nunca vai ser o objeto fundamental numa empresa pública. Agora, na sociedade de economia mista, ele tem que estar presente. Tudo bem? Então, encerra aqui. Na próxima aula, a gente continua avançando no tema. Um abraço e até a próxima.